Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos irmãos que me acompanham no YouTube, eu quero desejar a você uma boa noite, uma noite de paz, uma noite serena. Nós estamos com um barulhinho de fundo que são os cachorros do vizinho latino, né? Mas não incomoda. Agora são exatamente 20 horas e 18 minutos, né? E com certeza Deus tem uma mensagem para o nosso coração. Amém? Olha, na minha casa, né, é hábito da minha esposa, ela costuma deixar músicas evangélicas tocando o dia inteiro, né? Isso traz assim uma atmosfera na qual nós temos a sensação, né, de paz, a presença de Deus, até porque Deus habita, né, nos louvores, né, diz a palavra de Deus, não é verdade? Hoje de manhã eu estava me preparando para ir para a igreja e estava tocando assim um louvor que eu gosto muito, que diz assim: me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Lindo, né? Muito lindo isso. Esse louvor mostra o Senhor Jesus pedindo o nosso coração. E eu lembrei de Provérbios 23, quando o Senhor nos convida a entregar a Ele o nosso coração. Ele fala lá em Provérbios: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O coração, queridos, é o que alimenta a nossa vida, né? Se o nosso coração está em paz, a nossa vida está em paz, né? No coração está o suprir da vida, e é por isso que o Senhor nos convida, né, também em Provérbios a guardá-lo. Ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se nós protegemos e guardamos o nosso coração, com certeza nós vamos usufruir de coisas grandes em Deus. O que podemos desfrutar de Deus vai depender daquilo que sai do nosso coração. A Bíblia diz lá em Mateus 5 que abençoados são os limpos de coração, porque verão a Deus. E eu sempre ensinei que o ver a Deus não é somente quando passamos dessa vida, não. Nós podemos ver a Deus agora, na família, na saúde, nos livramentos, na provisão, nas finanças, nos relacionamentos. Amém, irmãos? Então, existe uma maneira de nós vermos a Deus que justamente é manter o nosso coração limpo, protegido, guardado, né? De ofensas, de amarguras, de ódio, de falta de perdão, de rancor, né? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvi-lo falar em nosso coração. O Senhor, ele não quer formalidade ou aparência, mas ele quer um coração que o adore com sinceridade. Ele fala na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, ou seja, com integridade, né? Em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, houve um momento em que Jesus estava dizendo que os discípulos estavam com o coração endurecido. Ele chega para os discípulos e diz: vocês dizem que não tem pão, não percebem o porquê? Vocês têm o vosso coração endurecido. Eram pessoas, queridos, que estavam com Jesus o tempo todo, que andavam com ele, né, que via Jesus operar grandes milagres, mas ainda não estavam com o coração aberto, estavam com ele endurecido e não compreendiam o que Deus estava fazendo. Hoje é possível ser nascido de novo, receber um novo coração e ainda assim perder o coração ao longo do processo e deixá-lo endurecer, né? Incapaz de perceber o que Deus está fazendo, né? Isso acontece muito. Eles, na verdade, irmãos, perderam a sensibilidade espiritual, né? Quando o nosso coração endurece, nós perdemos os sentidos espirituais. Não sentimos, não percebemos e facilmente caímos no engano, né? Um coração endurecido não observa a atuação de Deus.
não há alegria, não há plenitude, as coisas não caminham, nada fecha, tudo é ruim, a fé não flui e a vida se torna cansativa, degradante, né? E quando isso acontece, entra uma fase de cegueira espiritual, né? E não se consegue reter a bênção, porque no coração não existe atuação divina. Um coração endurecido sempre tem desculpas para não fazer nada, se auto-justifica, e Deus sempre está disposto a transformar esse coração, né? O louvor que eu falei no início diz que Jesus pede o nosso coração, ele nos dará paz. Transformação tem a ver com o reino de Deus, né? Aceitar a situação ruim, o estado de letargia espiritual, se conformar com os sentimentos de medo e derrota, isso tem a ver com o reino de trevas. Então, irmãos, é preciso reagir, é preciso colocar a fé em ação, é preciso saber o estado do seu coração, e isso se faz sondando as atitudes, né? O Senhor, ele experimenta o nosso coração para recompensar o que sai dele. Hoje nós temos o privilégio do convite de Jesus para entregar a ele o nosso coração. Eu sempre falo do Salmo 37, eu gosto muito do Salmo 37. E ele diz lá que quem entrega ao Senhor o seu caminho, ou seja, o seu coração, e confia nele, com certeza, né, vai ver as coisas que Deus fará, né? Então, por que uma grande quantidade de pessoas ainda não está usufruindo desse privilégio? Porque, infelizmente, não existe, ou melhor, existem muitos empecilhos, né, entraves, barreiras, que precisam ser removidas e que, na verdade, são os motivos do endurecimento do coração, cauterizando, impedindo, né, de desfrutar de paz e das promessas de Deus. Que empecilhos são esses? Por exemplo, um pecado não confessado, né? Cada vez que pecamos, algo em nosso coração morre. Estamos perdendo uma experiência divina em nossas vidas. O pecado que você não se arrepende endurece o seu coração e você não percebe mais a voz de Deus. Outro exemplo é ficar ofendido com coisas fúteis, banais, né? Apenas um coração imaturo fica ofendido. Devemos aprender a lidar com a ofensa para não perder a voz de Deus, a presença do Senhor, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Outra barreira que hoje está muito maquiada pelos direitos humanos, né? Ou pela troca de valores, né? É a antiga rebelião. Tem muito mais desobediência do que obediência, as feridas não tratadas da alma que se transformam em mágoas, raízes de amargura e coisas que ainda estão incrustadas na alma, né? Tudo isso, amados, tudo isso faz com que o coração endureça e se cauterize, e sempre que isso acontece, seja uma realidade na vida de uma pessoa ou até de um coletivo, de uma igreja, é o começo de morte espiritual, né? A perda de salvação é um processo e o primeiro sinal é um coração endurecido. Depois vem a indiferença com as coisas de Deus, em seguida a perda da consciência, da voz do Espírito Santo, depois se começa a criar prazer pelo pecado e, por último, a negação a Cristo, né? O coração do homem é o lugar de repouso de Deus. Então guarde o seu coração, né? Para que, uma vez que você tenha experiências com Deus, não entre em uma fase de cegueira e perca todo esse privilégio. O Senhor habita na vida daquele que tem um coração contrito. Quebrantamento é um mecanismo, né, que Deus nos dá para nos livrarmos da independência, para termos comunhão com Ele e liberar a vida. Amém, queridos? Então eu quero que você guarde essa pequena mensagem no seu coração, que você libere o seu coração e dê o seu coração para Jesus, porque tenha certeza disso, né? O teu coração vai se tornar um manancial de bênçãos de Deus. Amém? Olha, nós estamos aí com essa mensagem no YouTube. Dê o seu like, né? Compartilhe essa mensagem. Inscreva-se nesse canal, né? Toque no sininho para que você receba todos os dias essa mensagem. Hoje, quinta-feira, nós estamos gravando essa mensagem um pouquinho mais tarde, mas ela não falta, né? Amanhã nós estamos de volta e você vai receber uma nova mensagem do coração de Deus. Amém? Um beijo no teu coração, amados. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus.